Professor Gilberto Santos na área, mais uma videoaula, Geometria Plana, área e medidas de superfícies. Aula da apostila de Geometria Plana, áreas e medidas de superfícies, 8 páginas, 35 questões. Essa videoaula segue minha apostila de Geometria Plana, áreas e medidas de superfícies, que se encontra logo abaixo deste vídeo, na plataforma em que você assiste a esta videoaula. Baixe a apostila para você poder sistematizar os seus estudos. Um sumário, para a gente saber o que a gente vai estudar nessa série de videoaulas de Geometria Plana. Tópico 1, área e medidas da superfície do retângulo. Tópico 2, área e medidas da superfície do quadrado. Tópico 3, área e medidas da superfície do paralelogramo. Tópico 4, área e medidas da superfície do losango. Tópico 5, área e medidas da superfície do trapézio. Tópico 5.1, trapézio reto retângulo. Tópico 6, área e medidas da superfície de triângulos. Tópico 6.1, triângulo qualquer. Tópico 6.2, triângulo isósceles. Tópico 6.3, triângulo equilátero. Tópico 7, área e medida da superfície do hexágono regular. E tópico 8, área e medidas da superfície do círculo. Então esses serão os objetos de estudo nessa série de Geometria Plana. Esses tópicos concordam com os tópicos da apostila, em PDF, logo abaixo do vídeo. São esses tópicos que a gente vai estudar ao longo dessa série de Geometria Plana. Tópico 1, área e medidas da superfície do retângulo. Então, essa figura plana é o retângulo. A primeira figura plana que a gente vai estudar. E aí já aparecem algumas informações. Medidas da superfície. Tem lados opostos com medidas iguais. Esse lado, bem aqui, estou marcando de vermelho, ó, esse lado é oposto a esse outro lado aqui, ó. Normalmente esses lados são chamados comprimentos. Normalmente. Daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. Então, por assim dizer, os comprimentos têm medidas iguais. Daí, esse cortezinho bem aqui assim, ó, esse corte significa que esse lado tem medida igual a esse outro lado aqui, ó, o lado oposto a ele, ó, também marcado com outro corte. Então esses cortes significam que esses lados têm medidas iguais. Da mesma forma, esse lado bem aqui, ó, é oposto a esse outro lado aqui, ó. Comumente são chamados de larguras, larguras do retângulo. As larguras do retângulo têm medidas iguais. Daí, olha, esses dois cortes aqui, ó, desse lado aqui, ó, e do outro lado, ó, dois cortezinhos pequenos aqui, ó, também indica que esses dois lados têm medidas iguais. Os comprimentos têm medidas iguais, as larguras têm medidas iguais. Numericamente, dizer que um lado tem a medida igual ao seu lado oposto significa dizer o seguinte: se esse lado aqui, por exemplo, mede 6 metros, estou escrevendo aqui no alto, ó, então o lado oposto a ele, que é esse outro lado aqui, ó, também mede 6 metros, ó, da mesma forma. Então, dizer que lados opostos no retângulo têm medidas iguais significa que eles têm a mesma medida numérica. Se um lado mede 6 metros, por exemplo, o outro lado também mede 6 metros, como eu coloquei aí no exemplo. Se fosse nas larguras, as larguras são lados opostos. Então, se esse lado mede 3 metros, esse outro lado mede também 3 metros, da mesma forma. Então, dizer que esse lado aqui tem a mesma medida desse outro lado significa, por exemplo, se um mede 3 metros, o outro também mede 3 metros. Tem o mesmo tamanho, tem o mesmo valor numérico. Beleza? Lados opostos têm medidas iguais, têm o mesmo tamanho, têm o mesmo valor numérico. Outra propriedade do retângulo é que o retângulo tem lados opostos paralelos. Por exemplo, esse lado bem aqui é paralelo a esse outro lado aqui, ó. Mas o que são paralelos? O que são exatamente paralelos? O que são retas paralelas? Vamos ver. Daí eu coloquei uma breve revisão de retas paralelas. Olha, essas duas retas são paralelas. Pode ser assim, pode ser dessa forma,
mas continuam paralelas. Podem ser na horizontal, são retas paralelas. Podem ser na vertical, são retas paralelas na vertical, mas são retas paralelas. E é mais fácil compreender o que são retas paralelas sabendo o que não são retas paralelas. Olha aí, ó. Essas duas retas à direita não são paralelas. Elas são chamadas retas concorrentes. Então, retas, quando não são paralelas, são retas concorrentes. Só tem duas condições para duas retas. Ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes. Na sequência, a rigor, o conceito de retas paralelas. Duas retas são paralelas quando, traçada uma terceira reta que corte ambas, essa terceira reta forma o mesmo ângulo alfa com as duas retas. Então, bem aqui, ó, o mesmo ângulo alfa, olha, a terceira reta forma o mesmo ângulo alfa com as duas retas. Então, se essa terceira reta forma o mesmo ângulo alfa com as duas retas, é porque essas duas retas são paralelas. Professor, mas o que é esse alfa? Esse alfa simboliza um ângulo qualquer. Poderia ser 30 graus. Então, seria 30 graus para cá, por exemplo, e 30 graus para cá, ó, para esse outro lado aqui, ó. O mesmo ângulo. 30, 30. Isso que significa dizer que essas duas retas têm o mesmo ângulo como a terceira reta. O mesmo valor numérico do ângulo. Por exemplo, 30 graus e 30 graus. Poderia ser outro valor numérico, 40 graus e 40 graus, 50 graus e 50 graus, 20 graus e 20 graus, 15 graus e 15 graus, e assim por diante. Mas o fato é que é o mesmo ângulo, o mesmo valor numérico do ângulo, a mesma inclinação, que duas retas paralelas assumem em relação a uma terceira reta. Claro, a terceira reta aqui é essa reta tracejada. E quando as retas são concorrentes? Quando as retas são concorrentes, elas formam ângulos diferentes em relação a uma terceira reta aqui, ó. Ângulo alfa e ângulo beta. Sendo alfa diferente de beta, tá aqui, bem aqui embaixo, ó. Então, alfa seria um valor qualquer. Por exemplo, 30 graus. Eu vou colocar aqui, ó, 30 graus. Mas beta certamente não seria 30. Seria um outro valor, por exemplo, 40 graus. Pronto. É só um exemplo, tá? Então, alfa 30 graus e beta 40 graus. Essas duas retas formam ângulos diferentes com uma terceira reta, que é essa reta tracejada aqui embaixo, ó. Então, essas retas são ditas concorrentes. Duas retas formam o mesmo ângulo com uma terceira reta, essas retas são paralelas. Duas retas formam ângulos diferentes com uma terceira reta, essas retas são concorrentes. Voltando para cá, o retângulo tem lados opostos paralelos. Então, pegando aqui os comprimentos do retângulo, esse aqui é um lado, que eu estou chamando comprimento. E esse aqui é outro lado, que é o lado oposto ao primeiro, que eu marquei lá no alto, que eu também estou chamando comprimento. Eles são lados opostos. E vejam que esses dois lados formam com a largura o mesmo ângulo, que é esse ângulo bem aqui, ó, que é o chamado ângulo reto. Aqui embaixo também, ó. Eu já vou explicar o que é esse ângulo reto. Ele tem um valor numérico. Mas o fato é que, se esses dois lados, que eu estou chamando de comprimento do retângulo, formam com um terceiro lado, que é a largura, um mesmo ângulo, então esses lados comprimentos são paralelos, seguindo a definição de retas paralelas. Retas paralelas formam o mesmo ângulo com uma terceira reta. Nesse caso aqui, esses dois lados comprimentos estão formando o mesmo ângulo com um terceiro lado. Então, esses dois lados são paralelos. Da mesma forma, olha, se eu pegar esse lado, que eu vou chamar de largura, e esse outro lado oposto ao primeiro que eu peguei, esses dois lados formam o mesmo ângulo de 90 graus, bem aqui, ó, no canto aqui, ó, com esse terceiro lado que eu chamo de comprimento. O mesmo ângulo aqui, ó, o mesmo ângulo de 90 graus com esse lado maior aqui em cima, ó, que eu chamo de comprimento. Ora, se esses dois lados formam o mesmo ângulo com o terceiro lado,
então esses dois lados opostos são paralelos. De novo, duas retas se formam o mesmo ângulo com uma terceira reta, então essas duas retas são paralelas. Esses dois lados, que são as larguras do retângulo, formam o mesmo ângulo, que é o ângulo reto, com esse terceiro lado, que é o comprimento. Então, as larguras são paralelas. Retângulos têm lados opostos paralelos. Os comprimentos são paralelos e as larguras são paralelas. O que mais? Todos os ângulos internos são retos, medida de 90 graus. Ângulos internos são esses aqui, ó. Esses são ângulos internos. Aí o texto diz que eles têm medidas de 90 graus. Então vamos ver o que é 90 graus. E daí eu separei uma breve revisão de tipos de ângulos. Então, duas semirretas, que são essas setas grandes, olha. E a abertura que forma entre elas, eu chamei de ângulo alfa. E para esse tipo de abertura, a gente chama de alfa igual a 90 graus. Então, essa abertura que constitui o ângulo de 90 graus. É o ângulo de canto de mesa de superfície retangular. É o ângulo de canto de porta. É o ângulo de canto de superfície de mesa quadrada. Esse ângulo é o ângulo de 90 graus, chamado ângulo reto. Só que ele não é representado dessa forma. Esse ângulo é um ângulo especial. Daí ele tem uma representação especial. Ele é representado dessa forma, ó, uma caixinha com um pontinho dentro. E vejam, não vem uma numeração. Só vem esse símbolo, a caixinha com um ponto. Então já fica implícito que a numeração dele é 90 graus. Então, a partir de agora, quando vocês verem esse símbolo, significa que o ângulo constituído é o ângulo de 90 graus. Nesse exemplo aí, esse ângulo está entre duas semirretas, mas poderia ser entre duas retas, poderia ser entre dois lados de uma figura plana, etc. Agora, se a abertura entre duas semirretas for menor que 90 graus, aí a gente diz que esse ângulo, que aqui eu chamei de ângulo alfa, ele é chamado ângulo agudo. Então, alfa pode assumir qualquer valor menor que 90 graus. 89 graus, 88 graus, 60 graus, 50 graus, 30 graus. Sendo menor que 90 graus, esse ângulo é dito ângulo agudo. Agora, se o ângulo for maior que 90 graus e menor que 180, esse ângulo é dito ângulo obtuso. Então, esse ângulo alfa poderia assumir o valor de 91 graus, 100 graus, 120 graus, 130, 150 graus, enfim, qualquer valor maior que 90 graus e menor que 180 graus para o ângulo, esse ângulo é chamado obtuso. E aí, olha, a classificação dos ângulos. Se o ângulo for menor que 90, é chamado ângulo agudo. Esse primeiro exemplo aqui, ó. Se o ângulo for maior que 90 e menor que 180, é chamado ângulo obtuso. Esse segundo exemplo bem aqui, ó. Se o ângulo for igual a 90 graus, já falamos sobre isso, olha, recebe essa simbologia especial e é chamado ângulo reto. Se o ângulo for igual a 180 graus, então tem toda essa abertura aqui, ó. As semirretas ficam opostas e o ângulo é chamado ângulo raso. Então aí estão postas todas as possibilidades de ângulos até 180 graus. Se for menor que 90, agudo. Se for maior que 90 e menor que 180, obtuso. Se for igual a 90, ângulo reto. Se for igual a 180, ângulo raso. E o retângulo? Que ângulos internos tem? E aí, voltando para o retângulo, ó. Todos os ângulos internos são retos, medida de 90 graus. De fato, olha, falamos sobre isso, olha, essa simbologia especial é justamente do ângulo reto, que é a medida de 90 graus. Tá? Então, os ângulos internos do retângulo medem 90 graus. Né? Dá para ver muito bem aqui. Então, é uma das características do retângulo. Medidas de superfícies de retângulo. Retângulo tem lados opostos com medidas iguais. Retângulo tem lados opostos paralelos. E retângulos têm ângulos internos retos. Então, são três características do retângulo. Agora vamos falar da área do retângulo.
Para calcular a área de retângulo, existe uma fórmula. A fórmula é essa aqui nessa caixa, olha. Estou marcando aqui, ó. Área é igual a B vezes H. Sendo B base, bem aqui, ó. E H altura. A é a área do retângulo. A área é igual a base vezes altura. A base é esse lado aqui, ó. E a altura é esse lado aqui, ó. Mas uma dica, não se apeguem estritamente a letras, porque essas letras podem mudar. Inclusive pode vir assim, ó. Alguns livros adotam assim, ó. A área é igual a comprimento vezes largura. Claro, esse lado aqui, portanto, comprimento, e o outro aqui, ó, largura. Mas observem algo, tanto de uma maneira ou de outra, trata-se de multiplicação. Então, voltando aqui, olha, a fórmula da área, base vezes, olha aqui o vezes aqui, ó, estou marcando aqui, ó, vezes a altura. E se eu não usar base e altura? Se eu usar comprimento e largura? Então, a área vai ser comprimento vezes, olha aqui o vezes, olha, a largura. Então, a letra aí é o que menos importa, pessoal. O que importa é que a gente multiplica os lados. E os livros trocam. Tem livro que chama de base e altura. Tem livro que chama comprimento e largura. Inclusive o Enem, em alguns textos, ele troca a largura pelo comprimento. Ele chama a largura, que aqui seria a parte menor, e o comprimento a parte maior. O Enem chama a parte menor de comprimento e a parte maior de largura. Isto é, o Enem troca. Ele chama a parte menor de comprimento e a parte maior de largura. Mas veja, por isso que eu digo que não é bom você se bitolar em letra ou em nome, e sim que multiplica-se os lados. Porque se você atentar que multiplica-se os lados, não tem problema, tanto faz, comprimento vezes largura ou largura vezes comprimento, não vai alterar. Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então é melhor guardar assim, área de retângulo multiplica-se os lados. E também pode mudar as letras, pode vir X e Y, pode vir outras letras. Mas guarde dessa forma, área de retângulo multiplica-se os lados. É melhor você guardar assim do que você memorizar uma fórmula, de repente não vem como você memorizou e aí dá errado, tá? Agora, se você guardar multiplica-se os lados, não tem erro. Para calcular a área de retângulo, multiplica-se os lados do retângulo. Olha só, em retângulo, se a gente traçar uma linha interna aqui, ó, essa linha tracejada, o nome dessa linha interna é chamado diagonal, daí esse D de diagonal. Essa linha diagonal corta o retângulo ao meio, formando duas outras figuras que nós vamos estudar, que são os triângulos retângulos. Um triângulo retângulo para cima aqui, ó, e um triângulo retângulo para baixo aqui, ó. O fato é o seguinte, que dados os dois lados do retângulo, dá para calcular essa diagonal aqui, ó. Dá para calcular essa diagonal usando um famigerado teorema, o teorema de Pitágoras. Está bem aqui embaixo, ó. D ao quadrado é igual a B ao quadrado mais H ao quadrado. E aí eu separei uma breve revisão de teorema de Pitágoras. Mas antes de falar de teorema de Pitágoras, vamos falar do triângulo retângulo. Triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo interno reto, medida de 90 graus. Já falamos do ângulo reto. Então vejam, o triângulo retângulo tem um ângulo interno reto. Então esse triângulo é chamado triângulo retângulo. Todo triângulo que tem um ângulo interno reto, medida de 90 graus, esse triângulo é chamado triângulo retângulo. Ele pode vir assim, ó, mas vejam, sempre tem um ângulo interno reto. É triângulo retângulo. Olha aí, vários exemplos de triângulos retângulos, para o aluno ou candidato não achar que ele vem apenas em um formato. Triângulo retângulo pode vir em várias posições, mas todos, observem, tem um ângulo interno reto. Aqui, o azul, bem aqui o amarelinho, ó, tem um ângulo interno reto. Esse aqui, ó, tem um ângulo interno reto. Esse outro aqui, ó, tem um ângulo interno reto. Esse outro tem um ângulo interno reto. Ó. Todos têm ângulo interno reto. Todos são exemplos de triângulos retângulos.
O teorema de Pitágoras se dá em triângulos retângulos. Num triângulo retângulo, o lado maior é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Cateto, cateto. O lado maior de um triângulo retângulo é chamado hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de catetos. Pode vir assim, ó, sem problema, tá? Mas observem, o lado maior sempre é a hipotenusa. Hipotenusa. E os outros dois catetos. Já teve casos de alunos que disseram assim: professor, a hipotenusa sempre vem para cima. Não é verdade. Nem sempre. O correto é dizer que a hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo. Olha aí, ó. Coloquei vários exemplos aí. Aqui a hipotenusa veio para cima. Beleza. É o lado maior. Aqui também a hipotenusa veio para cima, ó. Continua sendo o lado maior. Mas nesse caso aqui, ó, a hipotenusa veio para baixo. Então não é verdade que a hipotenusa sempre vem para cima. A hipotenusa é o lado maior. Bem aqui, ó, a hipotenusa veio para baixo, ó, e é o lado maior. E aqui também, olha, a hipotenusa veio para baixo, ó. Nesse caso aqui, ela veio para cima. Veio para cima. Então, a hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo. Guardem dessa forma. E o teorema de Pitágoras diz: em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. De uma maneira mais simples, dado um triângulo retângulo, está aqui embaixo, olha, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Está aqui, ó, estou destacando aqui embaixo, ó, na fórmula. Então, isso é o teorema de Pitágoras. Dado um triângulo retângulo, triângulos retângulos têm hipotenusa e catetos. Vale que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Triângulo retângulo tem um ângulo interno reto. Pode ser assim, dessa forma, ó. Continua valendo o teorema de Pitágoras. E todas essas formas aí, ó. Podem ver, todos são triângulos retângulos, todos têm hipotenusa, todos têm catetos e todos valem o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma do quadrado dos catetos. Eu gosto de colocar todos esses exemplos para não bitolar o aluno somente de um jeito. Por exemplo, o aluno achar que o triângulo retângulo ele vem apenas dessa forma aqui, ó. Estou marcando aqui, ó. E não é verdade. Ele pode vir de outras formas. Ele pode vir dessa forma. Ele pode vir dessa forma, tá? Pode vir dessa forma. Todos aí são triângulos retângulos. Todos. Todos têm ângulos retos. Todos têm hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo e todos se aplicam ao teorema de Pitágoras. Então, vastos exemplos. Nunca achem que só vale o teorema de Pitágoras se o triângulo vier dessa forma aqui, ó, só dessa forma. Não é verdade. Em todos esses casos se aplica o teorema de Pitágoras. E aí a gente volta aqui na medida da superfície do retângulo. Então vejam, de novo, traçando essa linha interna aqui, ó, tracejada, divide esse retângulo ao meio em dois triângulos. Dois triângulos retângulos, diga-se de passagem. Olhando para esse triângulo aqui de baixo, olha, esse triângulo aqui de baixo, assim, ó, estou riscando aqui, ó, esse triângulo da parte de baixo, ó. Então, esse lado maior desse triângulo da parte de baixo, que é a nossa hipotenusa. Sim ou não? Hipotenusa não é o lado maior do triângulo retângulo? Então, esse lado maior, que aqui é chamado diagonal, diagonal D, é a hipotenusa desse triângulo retângulo que eu risquei de vermelho aqui. E tem os catetos, que é a base e a altura do retângulo. Então, a diagonal do retângulo é a hipotenusa e a base e a altura são os catetos. Então, se for dado a base e a altura desse retângulo, dá para achar a diagonal do retângulo aplicando o teorema de Pitágoras. É justamente o que está bem aqui, ó. Diagonal ao quadrado é igual a b ao quadrado mais h ao quadrado. Isto é, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos.
Então dá para achar a diagonal do retângulo aplicando o teorema de Pitágoras. Vamos fazer em exemplo. E aí, falando em exemplo, surge o primeiro exemplo. Observe o retângulo abaixo. Então, base 4 centímetros e altura 3 centímetros. Determine, letra A diagonal D do retângulo. Olha, justamente do que a gente acabou de falar. Como calcular essa diagonal, essa linha interna do retângulo. Letra B, a sua área. Então, letra A, calcular a diagonal. Tá bem aqui, ó. Ponto de interrogação. Calcular essa diagonal. Como calcular essa diagonal? Dado dois lados do retângulo. Lado que é a base 4 e o outro lado que é a altura 3. Dá para calcular essa linha interna, chamada diagonal? Dá, aplicando o teorema de Pitágoras. Vimos agora há pouco. Que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa aqui é o lado maior desse triângulo aqui, ó. Triângulo retângulo, ó. O lado maior é esse aqui. Então, fica d ao quadrado. Tá bem aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é o d ao quadrado. Que é igual à soma do quadrado dos catetos. Catetos é o 4 aqui, ó, que é a base, e é o 3, que é a altura, ó. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá bem aqui, ó. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Pronto. Hipotenusa ao quadrado, que é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, gerou uma equação. Só tem uma letra nessa equação. Se a gente fizer algumas continhas, a gente encontra esse D. Na ordem de prioridade, numa equação, resolve-se as potências primeiro. Então, vamos resolver 4 ao quadrado e 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16 e 3 ao quadrado é 9. Tá aí, ó, já apareceu. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. Agora, resolve essa soma. 16 mais 9, 25. Tá aí, ó, já apareceu. E bem aqui já dava para resolver. Que número, que é o D, que é a diagonal, que eu estou atrás, que eu não sei, que elevado ao quadrado dá 25. Que número elevado ao quadrado dá 25? É o 5. Então, tá aí, já é a resposta. Essa diagonal do retângulo mede 5 centímetros. Professor, por que 5 centímetros? Porque a unidade de medida que está sendo utilizada para os lados do retângulo aqui, ó, é centímetro. Ó, a altura 3 centímetros e a base 4 centímetros. Então, a diagonal D é 5 centímetros. Lembrando, a diagonal é essa linha interna aqui, tá? Essa linha interna bem aqui. Mede, portanto, 5 centímetros. Bem aqui, ó, tem uma outra maneira de fazer, que alguns professores utilizam. É assim, ó. Raiz quadrada de 25. É como se você colocasse uma raiz bem aqui e uma raiz bem aqui, ó, em ambos os lados da equação. Como esse D sempre vai dar positivo, já que é comprimento, não existe comprimento negativo na geometria plana. Então, esse D sempre será positivo. Então, essa raiz quadrada tem um índice 2 aqui, ó, bem aqui, ó, 2. Daí eu posso cortar esse 2 com esse 2 daqui, ó. 2 do índice com o 2 da potência. Quando eu faço isso, sobra esse D bem aqui, ó. E no segundo membro fica a raiz de 25. Mas a raiz quadrada de 25 é mesmo 5. Então, acaba chegando no mesmo resultado, 5 centímetros. Tanto faz você fazer de uma maneira um pouco mais direta. Assim, ó, que número ao quadrado dá 25 é o 5. 5 ao quadrado dá 25. Então, que número que elevado ao quadrado dá 25 é o 5. Resposta 5 centímetros. Ou se você fizer dessa forma, mas aí você vai chegar sempre no mesmo 5 centímetros, tá bom? Então, faça da maneira que você julga melhor, chega no mesmo resultado. E a letra B, a sua área. Como faz para calcular a área desse retângulo? Para calcular a área de retângulo, tem uma fórmula. A fórmula para calcular a área do retângulo é essa aqui, ó, base vezes altura, que na verdade é um lado vezes o outro, né? Eu já expliquei sobre isso, não vamos nos bitolar em fórmula, um lado vezes o outro.
Tá, mas nesse exemplo aqui é mesmo chamado os lados base, né? B de base e H de altura. Então, ok. Poderia ser comprimento e largura, poderia ser x e y, enfim. Mas aí é base B e altura H. Então é só empregar a fórmula. Um lado vezes o outro. Vai ficar assim, ó. Base vezes altura, o B é 4, o H é 3, 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Vejam, unidade de área é a unidade de medida de comprimento ao quadrado. Aqui, ó. Esse quadrado bem aqui, ó. Como a unidade de comprimento aqui é centímetro, 3 centímetros, 4 centímetros, então a área do retângulo ficou 12 centímetros ao quadrado. Mas área tem esse elevado ao quadrado na unidade de medida. Então, 12 centímetros ao quadrado. Poderia ser metros quadrados, quilômetros quadrados. A gente vai fazer outros exemplos, mas nesse caso é centímetro ao quadrado. Na próxima videoaula estudaremos a segunda figura plana. Não percam a próxima videoaula. Se você estiver no YouTube, não esqueça de dar aquele like para ajudar no nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal, marque o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe esse vídeo. Até a próxima, galera. Valeu!